Tu já viu um dente com cárie sendo reconstruído num vídeo de 4K? Eu quero reagir para vocês entenderem como que funciona isso dentro da tua boca. Vídeos explicativos em manequim são muito interessantes para que a gente consiga muitas vezes demonstrar para o paciente o que está acontecendo, como que funciona. E esse aqui mostra perfeitamente o que é feito diretamente na boca e eu quero explicar para vocês passo a passo como que funciona, né? Muitas vezes quando a gente vai realizar a remoção da cárie, a gente percebe diz assim, olha, não, nem estava quebrado o dente, tipo assim, diz não tinha nada e do nada eu mordi alguma coisa e se quebrou. E aí é um ponto bem importante e interessante que eu gostaria de abordar. A gente não consegue, às vezes, a olho nu, olhando direto na boca, ver o quanto profunda e o quanto oculta tá essa cárie. Então, às vezes o dente vai para canal, mas pô, não tinha nada, era só um pontinho, sim. Muitas vezes um pontinho aparece desse tamanho aqui quando a gente começa a mexer, tá? E aqui o que vocês estão vendo são, na verdade, uma parte da reconstrução com o tratamento de canal e como que funciona para reconstruir esse dente. No caso aqui, a cárie já atingiu o canal do dente. E a primeira etapa para esses casos mais profundos aqui são a fazer anestesia. Então, não tem como mexer nisso aqui sem estar anestesiado, o paciente sente muita dor, muitas vezes o dente já está inflamado, infeccionado, então vai precisar de anestesia sim para conseguir mexer nessa estrutura dentária. E aí broca, né? Esse é o famoso motorzinho aí que muita gente tem medo, que às vezes se assusta quando tem, mas com anestesia isso aqui não sente dor nenhuma, tá? O importante é procurar o dentista para fazer esse tipo de procedimento antes de chegar nessa situação, porque chega em situações que o paciente está muito inchado, está saindo pus, alguma coisa nesse sentido, e aí sim a chance de sentir dor é muito maior, mesmo com anestesia, né? Às vezes os bloqueios anestésicos na região do dente não vão ser tão efetivos quanto se o paciente está sem dor e o ambiente ele está saudável, né? E aqui percebam que ele está testando para ver se tem tecido cariado ainda, para não ficar nada de tecido cariado por baixo dessa região, tá? Ali removendo todas as estruturas, essa parte mais externa é o esmalte, a parte mais interna é a dentina, e olha como solta esse tecido aqui nessa região. E ali melhorando as entradas dos canais, né, onde vai passar a lima do tratamento de canal, ele está fazendo o que a gente chama de preparo. E isso aqui é muito importante se fazer em dentes que vão ser realizados tratamento de canal e restauração, que chama isolamento absoluto. Essa borracha, esse lençol faz com que não entre nada de saliva e nenhum resíduo caia também para dentro da boca. A gente usa aqui o hipoclorito, que é a que boa que se tem em casa, então se isso entra em contato com um outro tecido da boca, ou o paciente engole, ele queima. Então, por isso que a gente utiliza essa borracha azul aí para que isso não aconteça. E aqui fazendo os preparos do canal, então ele está descontaminando, né, tirando toda a estrutura já amolecida ali que tem por dentro, e agora vai lavar com o hipoclorito, que foi o que eu comentei com vocês, que não pode entrar em contato com os meios bucais, tirando o dente, né? Se isso aí extravasa, dá um problema bem grande, infecciona, e olha aqui a quantidade de sujeira que vai saindo dentro do canal quando se lava essa região, né? Muito bem explicado, muito bem feito ali, olha a visualização dos canais. Uma dúvida que os pacientes têm eu tenho, pô, meu dentista falou que eu tenho 4 canais, 5 canais no meu dente, mas eu tenho 2 raízes. E sim, isso é bem comum. Às vezes em 2 raízes a gente ter 4 canais, no dente superior que tem 3 raízes, às vezes ter 5. Então é uma possibilidade sim ter mais de um canal por raiz, né? Os únicos que geralmente tem uma só são esses dentes da frente, né? Daí é um canal por raiz. Aí testando os cones que vão fazer a vedação do canal, então vai trancar ali para que não entre mais bactérias, esse é tipo um cimento que a gente utiliza para obturar, né? A obturação, na verdade, é isso aí, né? Não é a restauração. Aí é uma superfície quente para cortar essas estruturas. E isso aqui que foi feito até agora são todos procedimentos para manter o nosso dente íntegro e não ter infecção ou bactérias ali surgindo, tá? Se não é feito isso aqui e a gente só restaura, o paciente no outro dia não aguenta de dor, né? Os gases ali das bactérias da cárie fazem com que pareça que a gente está com o coração dentro do dente. Então isso aqui é extremamente importante. E é a última alternativa que a gente vai ter antes de tirar o dente e ir para implante. Então, muitos casos o paciente fala: fiz o canal e meu dente quebrou.
pô, o dentista não fez direito, o que é? Não, é que é uma última alternativa, né, para salvar o dente. E aqui começam as fases de selamento dessa câmara pulpar e para restaurar depois o dente propriamente dito daí, tá. Então ali tá vedado essa luz, é para endurecer o material ali onde a gente vai utilizar. Aqui nesse caso ele vai remover o lençol para fazer a restauração, né, mas é só para saber que, é importante fazer a restauração também com, o isolamento. Outra coisa importante é muitas vezes a gente faz o canal do dente, não é numa sessão só, demora 2, 3 e para restaurar o dente, geralmente numa sessão depois ali para ver se o paciente não vai ter dor ou nada relacionado a isso, tá? Está fazendo uma limpeza ali da cavidade, vai terminar os preparos agora ali para a restauração com broca, tirando mais algumas cáries pequenas que tem ali, fazendo a remoção de alguns fragmentos e começando a parte de adesivo ali, fazendo o ataque ácido que a gente chama. Isso aí geralmente é um gosto ruim na boca, né? Não tem problema o paciente botar na boca, mas é meio azedo, não é muito gostoso não, é de ter em contato com os tecidos, tá? Lavando, secando bem agora, e esse é o adesivo. É isso aí que vai fazer grudar a restauração no dente. Então é muito importante não ter saliva nessa hora. Se mistura com saliva, o adesivo já não gruda, tá? Utilizando uma resina que ela é fluida, a gente chama de flow, né? Só para encher essa cavidade. E depois vai com os compósitos ali para fazer a estruturação daí do dente em si. Então, pensando em cor e harmonia ali do dente para que fique parecido com o dente, né? A gente já viu por aí muita restauração que não parece com o dente, então tem que ter cuidado com isso aí também. Finalizando ali, toda vez que a gente não pode botar um bolão de resina e botar a luz azul, então tu vê que ele bota um pouquinho, fotopolimeriza, porque a resina ela contrai, ela junta, ela fecha, então se eu boto uma bola grande e polimerizo, ela vai contrair e vai quebrar, por isso que muitas vezes as restaurações quebram mais fáceis, né. E aí percebam ele começando a reconstruir as bordas do dente, tá. Parece muito fácil olhando assim, né? Mas pensem num dente inferior com a língua, com bochecha, com saliva, muitas vezes está sangrando. Então, a dificuldade de se fazer é na boca, né? Fazer assim no manequim é muito fácil, muito bonito. Mas na boca é que a gente se encontra a maior dificuldade, tá? E aqui já numa fase final, percebo como já está com uma a resina ela vai mudando de cor, né, então existem inúmeras cores de resina, e aqui ele está passando algumas opções que poderiam ser feito. Poderia ser feito todo um preparo na volta desse dente para colocação de uma coroa, então seria tiraria mais estrutura dentária, eu não acho que para esse caso seria recomendável, né. Fazer uma inlay, uma endocral, que é uma restauração que é só para essa parte que a gente perdeu, então é feito preparos e a gente cimenta uma peça inteira. Eu acho que seria mais interessante, porque é uma peça feita em laboratório, ou a gente faz muitas vezes a peça fora de boca, sem a saliva, e só cimenta, então, eu acho que seria uma melhor opção. Ou última opção, uma inlay em metal que hoje em dia se usa muito pouco, né, ligas como ouro, né, amálgama, que era aquele metal que se utilizava muito antigamente. Muita gente tem aquelas restaurações pretas, né, escuras, é um material que a gente chama de amálgama. E aí terminando a anatomia do dente, né. Muito importante no final checar a oclusão e mordida do paciente, porque não adianta fazer todo um trabalho, o paciente morde em cima, tem que desgastar com broca tudo, então, no final a gente checa isso, né, mas olha que lindo, que trabalho bem feito, bonito, parece um dente natural mesmo, essa restauração ali dando os acabamentos, sempre tem um polimento, alguma coisa ali na reta final, e esses sulcos são importantes para a trituração do alimento, muitas vezes um dente mais reto não vai triturar tão bem, e aqui finalizando, assim, tirando os excessos, as bordas e polindo o dente para ele ficar brilhoso, como é a estrutura do esmalte, tá? Caso lindíssimo, mas é importante vocês entenderem a complexidade de se fazer essas restaurações, tá? Então, um dente basicamente destruído aqui, que né, pouca gente salvaria, e termina num caso fantástico, incrível, muito bem descrito e muito bem documentado nesse vídeo para que o paciente consiga entender melhor como que funciona esse tipo de caso. E para ti que quer continuar vendo esses vídeos, né, e se tu já fez esse procedimento ou quer ver outros procedimentos, é muito importante que tu comente aqui no canal o que, que tu achou, ou se tiver dúvidas também, né, curta esse vídeo, né, compartilha, ativa aquele sininho ali que para receber novas notificações de vídeo toda vez que eu postar vocês recebem para entender um pouco melhor como que funcionam os procedimentos da, da odontologia. Então, muito obrigado, né?
Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.